retomadas era bastante complicado. Creio eu que boa parte das retomadas, onde o carro acelerava, fazia muito barulho, dava a impressão que ele não encontrava o torque adequado para cada situação de retomada, era um pouco da programação do câmbio. Eu fiquei com esse carro mais de 5 anos, rodei aproximadamente uns 55 mil quilômetros com ele, não incomodou nada, foi um ótimo carro e por ser um ótimo carro eu sempre estava na dúvida de que carro substituir. E devido às demandas, né, eu estava buscando um carro que fosse um pouco mais econômico, por exemplo o i30, no geral ele sempre fazia 12,5 na estrada, lembrando que é um carro automático, e a opção agora foi esse Peugeot 2008 automático, motor THP, né, aproximadamente 173 cavalos no álcool. E uma coisa que também ajudou na escolha desse carro foi essa possibilidade que nós temos aqui de ajustar o grip, o controle de tração para terrenos diferentes. Isso obviamente não é um 4x4, mas é um controle nas rodas dianteiras, um controle eletrônico ali, quase que um diferencial eletrônico, o que já pode nos ajudar em muito para pegar umas estradinhas de chão, qual vou botar uns pedaços de vídeo aí. E o resultado sim foi interessante, o carro subindo algum morro de estrada de chão e a gente via que ele não distracionava. A princípio, embora as estradas não fossem tão ruins, mas foi satisfatório. Gostei da impressão que funciona bem o sistema. Então as demandas que eu tinha para trocar de carro seria um carro que tivesse mais potência, né, que tivesse um motor mais esperto e mais econômico. E o outro ponto importante é que ele tivesse uma boa altura de solo. Onde eu moro ali, o i30 volta e meia raspava embaixo na entrada de casa. E eventualmente fazer essas viagens, pega alguma estrada de chão também era um problema. Pneu de perfil bem baixo também. Então com isso não era adequado para pegar a estrada de chão. Então agora, né, faz basicamente aí 1 mês e pouco que eu peguei esse carro, já rodei aproximadamente uns 3 mil quilômetros. No computador de bordo, quando eu zerei ali uma primeira viagem, já tinha tá ainda registrado aqui, eu vou deixar depois para vocês o resultado final desta média. Então 2.367 quilômetros pelo computador de bordo, a média foi de 14,7. Então essa média aqui, ela é média de estrada, com alguns percursos de cidade e alguns percursos de estrada de chão. Eu podia falar de pontos positivos e ponto negativo. Então, por enquanto o carro foi perfeito, não apresentou nenhum defeito. Tem uns detalhezinhos aí que eu vou comentar que eu consideraria ponto negativo. O motor é top, anda muito, para fazer ultrapassagens e retomadas é sensacional, o carro é muito rápido. Então é muito rápido de fazer uma ultrapassagem, não ficar muito tempo lá no caminhão, quando tem o trânsito ao contrário, principalmente. É confortável, a posição de
espaço, quem vai atrás. Então, ponto positivo, o porta-mala, né, tem aproximadamente, pela referência que eu vi na internet, 402 litros, né? Eu acho que é um bom espaço. E basicamente, acho que o único detalhe, alguns detalhezinhos que me incomodaram, esse seletor de marcha ele meio trava, não sei o que acontece, tem que levar na concessionária para fazer uma revisão. Então às vezes eu não consigo trocar, no início ele é bem levezinho, como se fosse um joystick, e agora ele está meio travado, não sei o que aconteceu. E o banco traseiro, a forma do encaixe dele, não sei se é alguma pecinha que desgastou, que está faltando, ele fica fazendo um barulho em alguns momentos, mas é o banco traseiro esse que faz o rebatimento. E um dos pontos, terminando esse teste de consumo de combustível, agora na volta, surpreendentemente, foi até mais econômico que na ida. Como eu tinha comentado ali, eu tinha notado que na ida tinha bastante vento, talvez isso tenha afetado. Então na volta agora, esses 150 km, a gente consumo deu 17,2 no computador de bordo. Lembrando que a maior parte do percurso foi com o piloto automático ligado em 100 por hora. Enquanto que na ida a velocidade setada era 90, nós fizemos 16,6. Então aí quase que ida e volta e fecha os 17 km por litro, mais ou menos. Eu acho que é muito bom. Obviamente o carro pede para andar, a gente tem que estar focado em querer economizar combustível, porque fica coçando o pé ali para acelerar e ele vai responder e ao mesmo tempo vai consumir bastante. Então esse foi nosso teste de rodagem, teste de consumo. Estrada relativamente plana, quase não tem subidas e descidas, isso de certa forma favorece o consumo. Como eu tinha comentado, então aí o teste de longa distância, então deixa eu voltar aqui pra gente ver quanto ficou. Então lá pelos 2.440 km fechou em 14,9 km por litro. Também é muito bom, né, que nesse de longa distância é um percurso misto, que teve estrada de chão, estrada de asfalto, subida de serra, descida de serra e um pouco de cidade. Não muito, mas teve cidade também.